Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje, como a gente poderia ter aproveitado as oportunidades. Iniciando então, como sempre, pelo gráfico diário. Nada de relevante aqui, digamos assim, para observar do gráfico diário, exceto esta região aqui, mas que a gente vai conseguir observar ela lá pelo 15 minutos também, que nada mais é do que toda essa amplitude aqui de alta, depois que ela foi rompida, agora foi retestada como um suporte, quando antes ela era uma resistência, essa região aqui. Quando ainda não existia essa parte do gráfico, essa região servia como resistência e quando ela é testada de cima para baixo, ela é retestada como um suporte. Vamos olhar para o gráfico de 60 minutos, ver se tinha alguma coisa em relação ao estocástico, por exemplo. A única coisa que tinha era um pouco de sobrevenda no começo do dia. Tá? Vamos ver se fechou a primeira barra efetivamente, primeira barra do dia, com sobrevenda. Primeira barra do dia fechou com sobrevenda, então perdendo a mínima seria uma possibilidade de trade, sim. Buscando aí um setup de rompimento da barra da primeira hora. Vamos olhar qual foi o resultado. O alvo aí seria algo em torno de 300, 400 pontos. Não foi nem 150. Então, para quem tivesse entrado nesse trade utilizando este parâmetro aqui, teria saído no stop. Agora vamos para o gráfico de 15 minutos, que é o tempo gráfico operacional. Fiz a marcação do range do dia anterior entre mínima e entre máxima. O que a gente tem que observar? Que a gente tem esse trecho aqui. Ó. Essa é a nossa região de maior resistência. Essa é a nossa região de suporte mais forte. E essa é a nossa região de decisão ou de indecisão aqui do gráfico, onde ele tende a ficar brigando, que é a região de 50%, e caso ele demonstre fechamentos abaixo dessa região, ele tende a buscar a região de 0%, e caso ele demonstre fechamentos acima dessa região, nesse caso compradores, ele tende a buscar a região de 100%. O que é interessante olhar aqui, ó, eu sempre digo que quando o gráfico abre dentro do range do dia anterior, ele pode romper máxima ou romper mínima e tende a voltar e fechar dentro. Então seria interessante fazer uma venda aqui, ó, nessa região de 100%, desde que ele mostrasse uma barra de tendência de baixa, sem haver necessidade de reversão necessariamente, que seria uma barra de tendência de baixa, fechando abaixo da abertura de uma barra de tendência de alta. Percebam que não é para vender direto ao chegar no nível, é para esperar ao menos a formação de uma barra de tendência de baixa. Por quê? Olha como o gráfico passou direto. Agora, olha como quando ocorre, depois de ele romper essa região, que era a nossa região de resistência mais forte. Olha quando ocorre uma barra de tendência de baixa. E aqui ocorreu as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ocorreram tanto a reversão da abertura dessa barra de tendência de alta, quanto a formação de uma barra de tendência de baixa. Olha o deslocamento do preço fluido próximo a essa região aqui que ele viria a retestar. Mas agora vamos passar a trade do dia aí. O que a gente tem aqui no primeiro ponto? Uma primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa, que não é a melhor barra de todas, mas é sim uma barra. Então, se vende perdendo essa mínima e se vende pullbacks aqui, aproximadamente aí, esperando algo desse tipo aqui. Ó. Um retrocesso até a metade da amplitude desse candle e essa amplitude projetada para baixo, esperando esse tipo de movimento. O gráfico fica lateralizado, não perde mínimo, mas também não ocorre reversão. Todas as barras verdes que fecharam aí são barras de lateralidade, certo? Então o que acontece? Assim que o gráfico demonstra toda essa lateralidade, já dá para identificar que o mercado está num padrão de consolidação. Então, logo que ele perde a mínima, ele tende a falhar. Então, assim que perde a mínima, o trader tem que zerar as operações aqui. Nesse trade, não tem como sair perdedor, por quê? Se vende na região correta, que a maior parte dos lotes que é na região de 50%, o preço teve um bom deslocamento aí de algo como 200, 300 pontos para baixo. E aí o mais coerente aqui seria identificar a formação desse suporte, por exemplo, que o gráfico formou, além de ser a região dos 50%, e aí esperar uma boa barra de tendência de alta, preferencialmente revertendo a abertura dessa barra de tendência de baixa para pensar em compras. E venda enquanto está nesse padrão,
vende enquanto o preço estiver aqui retestando essa região de máxima, que é a nossa região de resistência. Então o que a gente tem é novas tentativas de rompimento de mínima, o preço continua falhando, assim que ele forma uma boa barra de tendência de alta, neste suporte aqui. Então a gente tinha esse suporte formado por essa lateralização do dia, mais a região de 50% aqui, que também é uma região que o preço precisa demonstrar a decisão, e assim que ele demonstra, ele tende a buscar o nível ou acima ou abaixo. No caso da compra, indo buscar o 100%, e no caso da venda, indo buscar o 0%. E essa barra também de tendência de alta reverteu a abertura dessa última barra de referência de tendência de baixa. Então aqui dá para iniciar os movimentos de compra, pensando em rompimento e pullback, esperando uma movimentação deste tipo aqui e com um alvo projetado pelo menos, aproximadamente aí, da amplitude dessa barra. O gráfico vai de maneira fluida e segue, não se faz venda porque chega nessa região, simplesmente segue comprado. E aí continuidade para cima, continuidade, aqui efetivamente reversão, e aí se inicia um movimento de venda. Agora movimento fluido também, aqui tem reversão para compra, quando essa barra de tendência de alta reverte a abertura dessa barra de tendência de baixa aqui nessa região, e aí se inicia um movimento de compra, esperando algo deste tipo aqui, pullback e continuidade para cima. Aí foi efetivamente o que ocorreu aqui, não chegou a atingir o alvo, esse trade mais para lateral e provavelmente saindo com algum prejuízo. Depois aqui reversão para baixa e esse só fez pullback e também já era fechamento do dia. Então basicamente o que a gente teve de trades hoje foi isso aqui. Ó. Esses primeiros dois trades aqui com gain, essa venda e todo esse ponto. Depois, na verdade, dá para esticar isso até aqui. Depois esse trade aqui na ponta da compra até aqui em cima. Esse trade na ponta da venda. E de stop seriam esses dois trades, vou marcar esse caixote inteiro. Tá? Na verdade, dependendo de como operar aqui, é só levar em consideração o mesmo raciocínio que foi passado ali para a abertura do dia. Identifica a formação dessa região de suporte e a região dessa formação de resistência. O que é o melhor aqui? Vender na resistência e comprar no suporte. Só que aqui o range era tão curto que mesmo que forme uma barra de tendência de alta aqui, já está na cara da resistência. Então o melhor a se fazer nessa região depois de identificar esse padrão é não fazer nada, tá? Mas de qualquer maneira, esse stop aqui que houve é muito inferior aos ganhos que se tiveram, né? Depois de ter resolvido a vida nesse primeiro trade aqui já é suficiente para fechar a plataforma. Depois desse segundo, então, não tem mais o que ser feito. O dólar, basicamente o que foi feito foi marcar a amplitude do range do dia anterior, certo? O preço abriu dentro dela, abriu próximo à região de 25%, que é uma região que tem mais compradores do que vendedores. A primeira barra do dia foi uma barra de tendência de alta, então se compra rompimentos e pullback, esperando este tipo de movimentação. E algo que é passado aqui no canal é que a média móvel de 200 períodos, aritmética simples, também é uma região de resistência importante. Só que não é para vender porque chegou nela. Se espera no mínimo a formação de uma barra de tendência de baixa e o ideal seria a reversão da última barra de referência de tendência de alta. Então esse trade aqui já teria chego no gain. Aqui a gente tem duas coisas. Tanto a formação de uma barra de tendência de baixa, que saindo da média móvel de 200, quanto aqui não chegou a ocorrer reversão dessa barra de tendência de alta, porque a abertura dela está no 404 e o fechamento dessa barra de baixa também. Então, daria para vender leve aqui, perdendo essa mínima e pullbacks, e o movimento mais confirmado seria só quando houvesse a reversão dessa barra aqui. Mas tu não disse que pode vender logo que formar uma barra de tendência aqui em cima? Sim, mas aqui em cima. Percebe que a gente está falando do 26 para uma venda no 404. São 22 pontos para um dia que tinha 40 pontos de movimentação de amplitude. Então é muito diferente de formar uma barra de tendência vendedora aqui em cima, vamos supor no 25, no 24 até o 20, e fazer uma venda aqui versus fazer uma venda sem que tenha ocorrido ainda a reversão no 404. Tá? E aqui sim efetivamente ocorre a reversão, porque agora a gente tem uma barra de tendência de baixa fechando no 403. E agora revertendo a abertura dessa barra de tendência de alta que estava no 404. Então se vende perdendo mínima e os pullbacks com a expectativa deste tipo de movimento aqui. Ó. Correção e continuidade para baixo. E efetivamente foi fluido. Olha outra coisa aqui interessante. Ó.
Chegou numa região de suporte mais forte, que era a região de 0%. Vou comprar porque bateu aqui? Não. Tem que esperar no mínimo a formação de uma barra de tendência de alta, que não ocorre aqui. Essa barra é uma barra de lateralidade, ela tem aproximadamente aí 55 de compradores e 45 de vendedores, então isso não ocorre, continuidade para baixo. Aqui, daria para pensar em compra, por exemplo? Com a formação dessa barra de tendência de alta? Dá, mas de novo, o mais seguro é esperar que ela pelo menos revertesse essa abertura. Não chegou a reverter, quis comprar, tem que estopar quando ocorre a reversão aqui embaixo e continuidade para baixo. Aqui depois ocorre reversão, ó, porque a abertura dessa barra de tendência de baixo aqui, ó, foi revertida pelo fechamento dessa barra de tendência de alta. Então agora a gente espera pullback, uma continuidade de movimento dessa maneira aqui. Aí, alvo mais do que atingido. Depois a gente tem o quê? Tanto a formação dessa barra de tendência de baixa, quanto olha onde o preço veio retestar essa região que antes era um suporte, quando estava sendo testada de baixo para cima. Agora, desculpa, de cima para baixo, agora o preço testando de baixo para cima testa como resistência. Aí tem a formação dessa barra de tendência de baixa, certo? Teve a formação de um candlestick de reversão aqui. Também daria para vender perdendo essa mínima mais leve, porque não é necessariamente isso que eu opero. Agora perde essa mínima aqui e vende nos pullbacks esperando este tipo de movimentação. E aí foi efetivamente aí o que o preço fez, certo? Percebam que essa barra é uma barra de tendência de alta, mas ela não reverte essa última barra de referência de tendência de baixa, porque a abertura dela está no 44 e o fechamento dessa barra aqui, desculpa, isso, o fechamento está no 43, então não reverte. Daqui para cá é uma amplitude de praticamente 20 pontos, daqui para cá uma amplitude de aproximadamente 20 pontos. Então basicamente os trades do dólar hoje, que é uma coisa que tem acontecido bastante, é não dar stop, foi esse trade no gain, este trade aqui no gain. Teve esse stop sim para quem marcar o gain de verde. Esse stop aqui para quem comprou, mas olha como o stop é pequeno. A formação dessa barra de tendência abaixo do suporte, tá? Que na verdade ainda não tinha confirmado o rompimento dele. Então a gente tem este gain, este outro stop, esse gain aqui, esse gain e esse trade no gain também. Então os gains muito superiores ao stop, tá? Então basicamente tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Valeu, falou.